Olá pessoal, muito boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Bom, então hoje nós vamos falar sobre ciência, né? Sobre a espiritualidade, né? E vamos utilizar uma grande controvérsia na ciência moderna por causa do James Webb. Ok? Muito bem, vamos lá comigo. Quanto mais nós vamos explorando o universo, quanto mais nós vamos aumentando a nossa tecnologia para explorar o universo, mais mistérios a gente se defronta com questões que destroem aquilo que a gente acha que sabe sobre o universo. Por isso que eu falo, uma teoria, né, criada por um cientista, por mais famosa que ela seja, ela não dura 200 anos. Ela sempre é derrubada lá na frente de alguma forma. Né? Por exemplo, a teoria de Isaac Newton, ela fez um sucesso terrível, muito grande, desde a época que ele publicou essa teoria, 1666, até praticamente o começo do século XX. Porque as novas teorias, tanto de Albert Einstein, quanto as teorias da física quântica, começaram a questionar as verdades impostas pela mecânica newtoniana. Então, praticamente fizemos correções incríveis na mecânica newtoniana. Ela não é válida em muitos casos. E hoje nós temos então consolidada a física quântica e a teoria da relatividade, que já está sendo questionada, já está sendo de muitas formas. É só um disco voador aparecer aqui que os cientistas ficam de cabelo em pé para tentar entender como é que os ETs chegaram aqui sem violar a teoria de Einstein, né? Que nenhum corpo pode viajar no espaço com velocidade superior à da luz. Ok? E para deslocar distâncias interestelares tão grandes, é necessário naves que se desloquem a velocidades praticamente infinitas. Senão você não chega em lugar nenhum, porque as distâncias interestelares são muito grandes. Então vamos lá. Então, no advento do século XX, no começo do século a gente não sabia nada sobre o universo, muito pouco mesmo, muito. Nós não sabíamos como estava a distribuição de estrelas no universo. A gente só olhava para o céu, via estrela, estrela, estrela para tudo quanto é lado. Mas, já em 1700, 1800, quando se começaram a construir gigantescos telescópios ópticos, William Herschel, né, John Herschel, todos esses grandes astrônomos ingleses que faziam gigantescos telescópios, se obstavam a ser uma classe de objetos que eram esses. Nós podíamos encontrar no céu estrelas fixas, constelações. Vocês conhecem a mais famosa, né? Orion, né? Constelação de Orion, Caçador, as Três Marias no meio, né? Nós encontrávamos uma classe de objetos que já vem da antiguidade, que se moviam no céu noturno, em relação a essas estrelas que aparentemente eram fixas e não mudavam de posição por milhares e milhares de anos. Então essa classe de planetas, esses objetos foram chamados de planetas. Ok? Muito bem. Inclusive o Sol era chamado de planeta, sabia? Porque o Sol também se movimenta com relação às estrelas de fundo. Né? É claro que nesta época, 1800, a gente já tinha derrubado a ideia do sistema geocêntrico. Né? A gente sabia que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Ok? Mas a gente não entendia aquele resto que estava lá fora, além dos planetas. As estrelas distantes e tal. Então, eles encontravam objetos, principalmente um objeto na constelação de Andrômeda, se encontrava um objeto assim, espiral. Muito bonito. Que eles batizaram com o nome, porque era nebuloso, era uma névoa assim, com muito tempo de exposição você via esse objeto. Então esses objetos, tinha outros objetos, aqui embaixo do Orion mesmo, tinha uma névoa aqui, tem uma névoazinha aqui assim. Então esses objetos,
eles chamavam de nebulosas. Mas não havia tecnologia nessa época de John Herschel, William Herschel, para se medir as distâncias desses objetos. E muito menos medir a distância de estrelas. Porque o método até então utilizado para fazer distâncias era a famosa método da paralaxe, que é a triangulação, né? Medir através do processo da triangulação. Triangulação é assim que você mede, né? Por exemplo, eu tenho um prédio aqui, por exemplo, ó, que eu quero saber a altura desse prédio, ou de uma montanha muito alta. Então, eu não vou lá subir com um metro que fica medindo. Então, o que eu faço? É fácil eu medir essa distância aqui. Eu meço essa distância, vou lá com a fita métrica no chão, meço. Aí aqui eu coloco, né, um binóculo, um telescópio ou simplesmente um tubo de vidro e aponto para a ponta do prédio. Né? Aqui é a altura do prédio. Este aqui é um ângulo alfa. E este é um ângulo de 90 graus. Então, as relações trigonométricas, né, no triângulo retângulo era muito conhecida. Então, a definição de tangente de alfa, né, era dado por cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, H sobre D. Né? Então, o H, a distância, a altura do prédio, da montanha, era tangente de alfa vezes D. Como tangente de alfa é tabelado, né? Você por ângulo de 30 graus, 25, 22, é tabela, tem uma tabela das tangentes. Né? Entendeu? E então você consegue saber a altura do prédio sem subir. Isso é triangulação. Esse método foi calculado para calcular o diâmetro da Lua, por exemplo, sem a gente sair daqui. Vocês sabiam disso? O diâmetro e a distância Terra-Lua. Tá? Então, quando o objeto está perto de nós, né, esse ângulo aqui, ele é definido, alfa. Mas quando o objeto está muito distante de nós, esse ângulo fica praticamente imperceptível. Então, esse método não tem precisão nenhuma. Então, ele tem que ser abandonado. Temos que encontrar outros métodos para medir as distâncias de objetos interestelares. Tá? Muito bem. Aí entra num processo, né, que talvez vocês não entendam. Mas existiam essas classes de objetos estranhos que eu não sabia. Tá? Ninguém tinha falado do conceito de galáxia ainda. A galáxia é uma coisa que vai acontecer em 1919, 1920. Você vê, até essa época, a gente não tinha ideia de como que era a distribuição de estrelas e de objetos no nosso universo conhecido. Olha como é que é uma coisa daqui até ali. Você está entendendo? É uma coisa de praticamente 100 anos. Tá? Que nós começamos a ter uma visão muito mais sofisticada do universo. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Uhum. Aí, porque a medida de distância dos objetos era crucial na astrofísica, na astronomia, para se entender o universo. Aí, uma astrônoma, Henrietta Leavitt, ela começou a estudar uma classe de estrelas variáveis. Então, uma estrela variável é assim, olha, eu vou montar o gráfico de luz da estrela e aqui intensidade luminosa. I. Ou melhor, o I maiúsculo. Intensidade luminosa. Então, ela vai fazer um gráfico dessa estrela, vai medir a estrela e dizer assim, ó, ela tem um pico e elas são muito periódicas, são muito certinhas, mas elas sempre têm um esquema variável. Ok? Aí, o que os cientistas começaram a perceber? Eles pegaram uma estrela bem perto, com essa característica aí, variável ser feita. E eles perceberam que eles conseguiam medir razoavelmente a distância dessa estrela mais perto, por outros métodos, tá? Aí o que ele percebeu? Ele percebeu que as estrelas variáveis cefeidas,
né, que a primeira estudada é uma da constelação do Cefeu, né? Ele tinha esse pico de luminosidade aqui, muito, sempre era praticamente o mesmo quase. Então, era como se essa estrela fosse uma lâmpada de 100 watts, ou uma lâmpada de 1000 watts. Ela sempre vai ter 1000 watts no seu pico. Ok? Então, veja bem, se eu pego aqui uma lâmpada de 1000 watts, aqui bem pertinho de você mede 1000 watts. Aí se eu levo essa lâmpada a 300 km de distância de mim, e eu pego o telescópio e meço a luminosidade que está chegando aqui. Mas eu sei que ela tem 1000 watts de potência lá. E a fórmula é o decaimento com o quadrado da distância. A luminosidade, a intensidade luminosa, ela vai caindo com o quadrado da distância. Então, se chegar a uma intensidade X aqui, e eu sei a potência dela original, eu calculo a distância. Então, o que a gente começou a fazer? Eu queria saber as distâncias de certos objetos, procurava variáveis ser feitas perto. E aí eu já conseguia um método diferente de calcular a distância. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, para determinar a distância dela, e isso que começou a inculcar os cientistas. A gente achou uma variável ser feita lá, calculou a distância, estava a 5 milhões de anos-luz. Então, os cientistas começaram a perceber que era muito distante essa galáxia de Andrômeda. Então, eles começaram a perceber que o universo, as estrelas, elas estavam distribuídas, que Andrômeda era um aglomerado de estrelas, cheio de estrelas, com bilhões de estrelas pelo cálculo. E a distância era muito longe, né? Aí eles começaram a olhar galáxias satélites nossas, as nuvens de Magalhães, tal, começaram a estudar e viram esse problema também, que ela estava longe, né? Ela estava longe. Então, aí um grupo de cientistas definiu o termo galáxia. Procura para mim o primeiro cidadão que cunhou o termo galáxia. E vocês vão ver. E depois vocês vão ver qual é o primeiro astrônomo que criou o conceito da nossa galáxia Via Láctea. Porque nós não sabíamos que morávamos numa galáxia típica espiral. Porque quando você está dentro da galáxia, você não sabe o formato dela, você tem que sair fora dela para olhar. Então, é claro que de forma indireta, os cientistas foram fazendo análise e percebeu que provavelmente a nossa galáxia é muito parecida com a galáxia de Andrômeda. Tá? Então, aí nós começamos a perceber que essas nebulosas que estavam no meu telescópio, na verdade, elas estavam muito, muito longe de nós. Hã? William Herschel. Eu acabei de falar o nome dele agora aqui, né? William Herschel, John Herschel. Ele cunhou o termo galáxia pela primeira vez. Ele cunhou o termo. Mas ele não fez essa ideia de que esses objetos estavam muito distantes. Ele cunhou o termo de galáxia, porque era, né? Mas ele não entendia o que era, quem foi realmente definir, foi em 1919. O William Herschel é 1700 e pouco, 800 e pouco. Né? 1786, tá vendo? William Herschel. Aí, ele tinha um filho chamado John Herschel, que também foi astrônomo e tocou o trabalho dele. Faziam 1000 descobertas modernas, novas, sabe? Estrelas duplas, estrelas triplas. Esse pessoal da astronomia básica, esses caras, eles tinham um telescópio óptico muito gigante, o máximo que podia fazer naquela época, sabe? Aí, não, Nicolau Copérnico? Não, o Copérnico é o cara lá do sistema heliocêntrico. Criou o sistema heliocêntrico. Bom, então, o que aconteceu foi o seguinte, que as nebulosas que eles viam no telescópio, eles começaram a perceber que eram galáxias muito distantes. E aí veio um cara, né, um cara chamado Hubble, né,
que era astrônomo, ele era diretor do astrônomo do maior telescópio do mundo em Monte Palomar, na Califórnia, né? Maior telescópio já montado, chamado Big Eye, o grande olho, né? E ele então começou a estudar as galáxias. Ele começou a classificar, a fotografar, a mensurar e principalmente calcular as distâncias. Aí ele desenvolveu um novo método para calcular não só as distâncias, como as velocidades que essas galáxias estavam se movimentando no universo. Aí foi uma grande charada. Tá? Então, Hubble percebeu que aqui estamos nós. Então, quando ele observava uma galáxia distante, eu não vou explicar para vocês um método de calcular a distância de galáxias mais distantes, que vocês vão se complicar todo. A gente chama efeito Doppler da luz. O Doppler da luz. Vocês conhecem o Doppler do som. O Doppler do som é o seguinte, você está numa pista, quando um carro vem em alta velocidade buzinando, ele faz assim, quando ele passa por você, faz... Ou seja, o som, como ele emite uma onda sonora e ele avança, ele vai comprimindo essa onda sonora. Isso significa que o comprimento de onda vai diminuindo e a frequência vai aumentando. Então o som vai ficando cada vez mais agudo. Quando ele passa por você e ele está se afastando de você, o comprimento de onda começa a ficar maior do que ele pulsa. Então o som vai ficando mais grave para você. Que é a fonte de som que está andando, em movimento. Então, a luz é a mesma coisa. A luz é uma onda eletromagnética. Então, os cientistas perceberam que a luz também passa por um efeito Doppler. Se uma fonte de luz estiver em movimento, se aproximando de você, a tendência dessa luz, da fonte, é aumentar a sua frequência. Certo? A gente chama deslocamento para o azul. Quando a luz está se afastando de você, o comprimento a frequência dela vai ficando mais baixa. Portanto, ela se desloca para o vermelho. Frequência mais baixa, azul alta. Certo? Muito bem. É o espectro da luz. Vermelho e azul. Então, o vermelho é uma frequência mais baixa do que o azul. Tá? Por isso, é desvio. Ele chama redshift. A palavra shift é desvio. Então, redshift, desvio vermelho, significa que uma fonte está se afastando de você. E blue shift, quando a fonte está se aproximando de você. Tudo isso a gente faz tirando espectros luminosos, toda uma tecnologia moderna de analisar as características da luz que chega até nós. Então Hubble começou a medir a maior parte das galáxias distantes que ele media, né, em torno da Terra, tudo em torno da nossa. Ele percebia que elas estavam todas se afastando. Somente algumas, por exemplo, no cronometrado local, por exemplo, Andrômeda, era da Blue Shift. Andrômeda está se aproximando de nós. Porque os cientistas calculam que daqui tantos milhões de anos, ou bilhões, Andrômeda vai se chocar com a nossa galáxia. Vai ser uma festa. Vamos estar tudo aqui para festa, viu, gente? Daqui a bilhões de anos, vão vir visitar a nossa galáxia e vai chocar com outra. Vai ser o maior evento do bilênio. do quadrante alfa. Você sabe o que é quadrante alfa? Não. Isso é coisa da astronomia mesmo. É sério. Aí quando o pessoal da Enterprise, né, Star Trek, eles, para você fazer uma viagem na galáxia é 3D, certo? É um volume, certo? Então, a Enterprise fazia assim, ela pegava a Terra e traçava uma distância X. Essa distância X era a capacidade operacional da Enterprise, até onde ela podia ir
e voltar. Ou seja, era o quadrante explora, isso em 3D, é uma esfera que ela pode fazer em torno da Terra, em torno desse ponto. Então tudo que está nessa esfera, né, que é a capacidade operacional da Enterprise de ir e voltar, pelo menos numa vida de um cara, né, certo? Eles chamavam de quadrante alfa, certo? Então já tem aqui, para lá, o próximo era o quadrante beta e assim por diante. Você está entendendo? E quando você tem a Star Trek Voyager, na primeira viagem da Star Trek Voyager, ela está fazendo uma coisa no espaço, eles não conseguem explicar, eles vão estudar um objeto estranho ali, e de repente esse objeto estranho suga eles, e eles vão ser transportados para o quadrante delta. Então eles vão muito longe. E eles ficam perdidos, eles não conseguem voltar, porque eles fizeram o cálculo, para voltar ia demorar 300 anos. Pela tecnologia da Enterprise. Então eles estão perdidos no quadrante delta. Muito longe para a tecnologia. Então o que eles estão fazendo? O que eles vão fazer? Não tem outra coisa. Eles miram essa nave para a Terra, para o nosso quadrante alfa e vem. E a ideia é explorar mundos e tecnologias avançadas ali que possa ser incorporada à Enterprise para encurtar essa viagem de volta para casa. Então, toda a história dela é assim, certo? Não é igual a tecnologia da Discovery, que pode saltar para qualquer quadrante do espaço, que é o que os ETs fazem. Então, o que aconteceu? A partir do momento que o Hubble começou a fazer o mapeamento das galáxias, né, ele fez um gráfico, ele começou a fazer umas medidas. Porque antes do Hubble fazer essas medidas mais precisas, existiam duas grandes teorias dos cosmólogos. Cosmologia é aquele que estuda o universo na sua escala maior. A ideia era a seguinte, a pergunta é, o universo nosso nasceu um dia ou ele sempre existiu? Se as estrelas, os cientistas já sabiam, nascem, crescem e morrem, não é possível que a nossa galáxia, o nosso universo, seja eterno. Porque um dia todos vão morrer e vão acabar e vai esfriar esse universo. Então as pessoas calculavam, mas então o nosso universo teve um fim? Então essa era a grande discussão. Eu tenho um livro, meu livro, que é Introdução à Cosmologia e Astrofísica, vai fazer essa grande discussão das teorias cosmológicas. Então, a primeira teoria cosmológica é a teoria do estado estacionário. Um físico muito famoso, prêmio Nobel, inclusive, chamado Fred Hoyle. Inclusive, eu estudei num livro dele, um livro desse tamanho, dessa grossura, sobre teoria da relatividade de Albert Einstein, teoria geral, que se chama Gravitation, em inglês. Tá? Manja. É um dos livros mais avançados em matemática e teoria de Einstein. É um livro muito difícil. Dessa grossura em inglês, chamado Gravitation. Procura esse livro aí. Eu só quero mostrar para você. Aonde que eu fui amarrar meu burro. Eu fiz uma tese em cima desse livro ainda, né, da teoria de Einstein, estudando o Fred Hoyle. E esse Fred Hoyle, ele era assim, tipo um Carl Sagan, sabe? Tipo um Michio Kaku, um cara que falava muito bem na mídia, sabe? Na televisão, rádio e tal, sabe? Oi? Não, você tem que colocar o nome dele primeiro. Fred Hoyle, Gravitation. Se não tiver, tem o do John Wheeler. Gravitation do Wheeler. Bom, então, ele começou a fazer o seguinte, ó. Ele fez um gráfico onde ele calculava a velocidade radial, porque quando você mede aqui se a galáxia está vindo ou se afastando, a gente chama de velocidade radial. Né? É o raio. Você está na galáxia, você tem um raio. Então, ele percebeu que a maioria das galáxias estavam se afastando de nós.
Tá? Então, esse Fred Hoyle, ele acreditava que tudo estava estacionado, estático. As galáxias estavam paradas, tudo estava parado e a matéria nascia do nada. Porque a pergunta era, como que o próton, o nêutron acontecia, surgia? Ele falou que surgia, o espaço criava matéria. O espaço criava prótons, elétrons e nêutrons, e criava. Certo? Essa é chamada criação espontânea de matéria. Era meio maluca, mas... E que tudo estava estático, que as galáxias que morriam, surgiam outras. Nunca morriam, surgia outras, assim do nada. Ok? E aí, tinha um russo, chamado Georges Gamow, até um padre, chamado Abbé de Lemaitre, um padre francês, que ele tinha uma teoria do átomo primitivo, que o universo começou de um ponto de energia primitivo, como se fosse um átomo primitivo, e depois foi gerando toda essa matéria que o universo tem. Aí veio o russo falando que toda essa matéria não podia ser gerada assim. Ela tinha que acontecer de uma grande explosão. O famoso Big Bang. Mas aí tudo teria que estar se afastando. E aí, foi exatamente quando o cara começou a calcular as estrelas, ele percebeu exatamente isso. Que o gráfico das velocidades da galáxia de afastamento radial e a distância que ela estava de nós, R, começou a dar umas coisas assim, ó. Presta atenção. Isso significa que isso aqui é praticamente uma reta. Todo aluno de primário sabe que quando uma reta passa na origem, o gráfico dela é y é igual a x. Portanto, este gráfico aqui representava bem uma equação V é igual a uma seta constante K, né, vezes raio, que é o eixo X aqui. E aí, como era o Hubble que estava estudando, ele colocou o nome dessa constante de H, constante de Hubble. Muito bem. E aí, cada vez que ele pegava um objeto mais distante, ele media. Aí, sabe qual é o problema? O problema é que quanto mais distante, maior ela. Você acredita que começou a medir umas distâncias e isso começou a chegar próximo à velocidade da luz? A velocidade de afastamento das galáxias? E tem cientistas que acreditam que é possível que tenha galáxias viajando com velocidade maior que a da luz. Mas aí a gente não vê ela mais, porque é o horizonte dos eventos, é a velocidade da luz. Você não consegue enxergá-la porque, ou seja, a luz caminha numa velocidade até nós e ela está numa velocidade maior. Então a luz dela nunca vai chegar até nós. Porque você tem uma fonte com velocidade superior à luz. Muito bem. Bom, são velocidades relativas. Aí, todo mundo sabe que esse ângulo aqui de inclinação dessa reta, era muita coincidência dessa reta, é o ângulo alfa. Então, todo mundo sabe que aquele V é igual a HR, o H nada mais é do que a tangente de alfa, que é o coeficiente angular da reta. Certo? Então, mas o interessante, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que vocês precisam entender. O que esse H significa? É uma coisa muito interessante. Então, aí vem a ideia de que se hoje todo objeto que eu enxergo, todas as galáxias distantes, a não ser as locais, pertinho de nós, que faz parte de um aglomerado que fica junto, e você olhar as galáxias, elas estão se afastando de nós. Porra, mas que merda, se elas estão se afastando, significava que há bilhões de anos atrás tinha que estar tudo junto, e quando estava todo junto, deve ter acontecido uma puta explosão. E essa explosão é que deu impulso para que todo esse material fosse jogado para fora e com o passar do tempo foi virando as galáxias, as estrelas, tudo mais. E está expandindo até hoje. Né? Agora, quando que aconteceu isso? Agora que vem o problema. É muito fácil
quanto mais distante ele media, mais antigo esses objetos deveriam. Nós chegamos a medir galáxias num R de 13 bilhões de anos-luz. Muito longe. Você está entendendo? 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra. O que isso significa? Significa que esse objeto, há 13 bilhões de anos, existia e mandou uma luz para nós. Então, eu estou vendo um objeto de 13 bilhões de anos de idade. Então, na verdade, quanto mais longe eu fotografo, mais perto da origem do universo eu estou. Alright? E é muito fácil vocês saberem, né? Porque você pega, todos vocês sabem que matematicamente, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Isso aqui é igual, né, a H vezes ΔS. Certo? Que no caso, distâncias, né? Então, presta bem atenção no que eu quero dizer para vocês. Eu corto esse ΔS com esse ΔS aqui, fica 1 sobre T, ou ΔT, é igual a H. Portanto, H a menos 1 é igual a ΔT. Ou seja, gente, o inverso da constante de Hubble é a idade do universo. É quando o universo nasceu. Olha que louco, eu acabei tendo a idade do universo em função de uma tangente de alfa, que são números praticamente adimensional. Né? Mas é o inverso. Entendeu? Então a tangente, o inverso da tangente é ΔT, que é a idade do universo. Ok? Então, presta bem atenção. Isso era tudo maravilhoso, é a teoria mais aceita. Aí o George Gamow falou o seguinte, o russo, olha, há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás houve uma explosão. E essa explosão, ela emitiu uma radiação no espaço. Radiação, explosão, luz, onda de rádio, tudo que saiu. E passados 13 bilhões de anos, essa radiação ainda está aí pelo universo. Ela está espalhada por tudo quanto é canto. Certo? E ela deve medir exatamente essa frequência. E ela tem que ter, não tem uma fonte, hein? Ela está em tudo quanto é lugar. Não é um objeto que está emitindo ela. Foi a grande explosão que emitiu ela. Vocês podem pegar o radiotelescópio de vocês e procurar que vocês vão achar. Tudo na prancheta, tudo teórico. E não é que na década de 80, né, os radiotelescopistas encontraram, né, essa radiação de fundo, chama background radiation. Nós astrofísicos, a gente costuma medir esse tipo de radiação não pela frequência dela, mas pela temperatura, em 3 graus Kelvin. Tá? Então veja bem, então o cara teorizou que na grande explosão o universo estaria inundado por um tipo de radiação gerado nessa grande explosão que estaria até hoje inundando o universo, e se eu apontasse o telescópio eu tinha que captar em todo lugar, com toda a direção. Não era uma fonte específica, ele inundou o universo. E os cientistas encontraram essa background radiation, provando que a teoria, né, do Big Bang era a mais correta e que o universo realmente estava em expansão. E a teoria de expansão do universo foi, então, vamos dizer assim, comprovada pelas medidas de Edwin P. Hubble. Por isso que ele ganhou o nome no telescópio Hubble aí, hoje em dia, né, no espaço. Porque ele foi um dos mais importantes astrofísicos e astrônomos da época
que na época de grandes desafios, grandes descobertas para se entender o universo que a gente via. Ok? Muito bem. Agora, então essa teoria ficou consolidada, a teoria do Big Bang, uma das teorias mais aceitas, até hoje. Até agora que foi dar merda. Por que botaram o James Webb no espaço? O James Webb começou a contrariar essa merda. Vocês vão ver. Qual que é o objeto mais distante já fotografado pelo ser humano? Mais distante. Então eu vou explicar para vocês. Que está lá nessa fronteira aqui que o Hubble mediu. Quase na velocidade da luz. Se afastando quase na velocidade da luz. Buenos. Então, cidadãos, eu vou ter uma palestra aqui só sobre esse objeto, tá? Não vai se assustar. Então, cientistas, né? Os radiotelescópios, eles vasculham o céu procurando fonte de rádio, certo? Mas o sinal de rádio que vem do espaço é extremamente fraco, tá? Você precisa de uma puta parabólica gigantesca para concentrar uma quantidade de rádio naquela ponteira e você tem um sinal razoavelmente medível. Então, eles estavam explorando. E a gente está, quando você tem no computador lá, você tem nos equipamentos, aqui intensidade do sinal de rádio. E aqui, né, você tem, na verdade, o eixo X. Né, até eixo XY, porque o cara está andando em 3D, né? Então ele fica vasculhando o céu, devagarzinho, telescópio e tal. De repente, eles estavam investigando, estava assim, mesmo, daqui a pouco, puf, dá um pico essa porra aqui, ó. Mas não se esqueça que é eixo XY. Então isso aqui é uma localizar. Então eles localizaram um objeto que sozinho, ele era muito pequenininho. Porque você mede, sabe? O radiotelescópio, você mede o diâmetro dele. Então ele vem vindo, começa a dar o pico do sinal, eu vou andando, na hora que o sinal para, eu tenho o X, o delta X aqui. Certo? Presta atenção. Eu tenho aqui esse, que é o delta X, que é a extensão em ângulo dentro do objeto, no céu. Pô, tem 0,001, ou seja, um objeto muito pequeno. Quando você pega uma galáxia ela é grande no céu. Né? A foto dela é até grande no céu. Né? Mas esse objeto era muito pequeno mesmo. Mas só que a quantidade de radiação, porra, era equivalente. Quando você pega uma galáxia, uma galáxia, que tem bilhões de estrelas, você mede a potência do sinal de rádio que ela está emitindo, somando todas as estrelas. Ela dava basicamente por aqui. Então, esse objeto muito pequeno irradiava mais que uma galáxia inteira. Sozinho. E ninguém sabia o que era essa merda. Aí os radiotelescópios conversaram com o pessoal dos outros e falaram, aponta para essa coordenada específica e vê o que tem lá. Vê o que é essa merda. Aí quando os astrofísicos fotografaram uma estrela, era uma estrela com um rabinho assim, ó. Uma estrela com um rabo. E ninguém sabia o que era essa porra. Quando foram medir a distância e a velocidade radial pela constante de Hubble, né, pelo gráfico de Hubble, botar esse objeto dava R por volta de 13 bilhões de anos-luz. Ou seja, eram os objetos mais distantes já fotografados. Ou já descoberto. Sua velocidade radial, né, chegava quase próximo da luz. E aí eles começaram a descobrir um monte desses objetos com o passar do tempo.
E eles batizaram esse tipo de objeto esquisito, que não era uma estrela, não era uma galáxia, não era nada, eles batizaram com o nome de quasar. Ou QSO. Em inglês, quase estelar objeto, ou seja, objeto quase uma estrela. Você está entendendo? Mas não era uma estrela. Tá? Abreviação, quasar é a abreviação de QSO. Uma fonte, né, é quase estelar object. Né? Então, isso ficou enigmático. Mas os cientistas começaram a pensar assim: a partir do momento que eu estou olhando objetos muito, muito, muito distantes, e esse objeto emite a radiação de uma galáxia inteira, seria este objeto uma protogaláxia? Eu estaria olhando para o início do Big Bang. Os primeiros objetos criados após a grande explosão. Seriam galáxias ainda em formação, protogaláxias, núcleos de galáxias que estão se formando. Hoje, esses objetos não são mais como são. Eu estou vendo ele há 13 bilhões. Hoje, eles devem ser galáxias normais como a nossa. Alright? Então a gente começou a mapear a fronteira só dava QSO. Não achava outras coisas que não fosse QSO. Isso com o Hubble. Com o telescópio da época, isso aí, e associado à fonte de rádio, muito poderosa. Tá? E esses objetos ainda ficaram desconhecidos. Existia a teoria do buraco negro, mas nunca ninguém tinha descoberto um buraco negro. Uma única candidata a buraco negro era a Cisne X1. Era um par de binária que poderia estar ali um buraco negro, mas tudo era incógnito ainda. Sabe? Ninguém podia afirmar é um buraco negro. Né? Muito bem. Então as pessoas pensavam que isso poderia ser num buraco branco, né? Mas estava muito longe, não era aqui. Então, o que aconteceu? Então, deixa eu explicar para vocês agora. O problema do James Webb. James Webb. Então, até então, os cientistas imaginavam que a teoria do Big Bang era a mais correta, que as leis de Hubble estavam perfeitamente coerentes com a ciência, com as observações, com as teorias e com as detecções da radiação de fundo, background radiation, tudo aquela coisa. E muitos cientistas começaram a estudar essa teoria do Big Bang. Inclusive tem um livro que eu estudei, ele em inglês, hoje tem em português, vocês podem achar em sebo. O livro chama-se Os 3 Primeiros Minutos. Em inglês é The First 3 Minutes. Alright? Do universo, é. Então, o nome do livro. Então, esse físico é um físico prêmio Nobel, é um físico nuclear chamado Stephen Weinberg. O que você achou aí? O livro? Stephen Weinberg. Olha o livrinho dele aqui, Os 3 Primeiros Minutos. Vocês podem achar e estudar. O que esse livro vai estudar? Né? Esse livro ele vai estudar o início do universo. O início do universo, então, é quando T é igual a 0. Tá? Como era o universo no início? T igual a 0. Começou agora. Até o tempo T igual a 3 minutos. Ok? Olha que interessante. Os 3 primeiros minutos. E você sabe o que Steve Weinberg dizia aqui? O que existia aqui? No início de tudo? Um mar de fótons. Ou seja, só energia eletromagnética. Não existia matéria. Não existia próton, elétron, nêutron. Só fótons. E aí, o que diz a Bíblia, hein? No princípio era o quê? Luz. A Bíblia diz que no princípio tudo era luz.
E Deus falou, né? A primeira coisa que Deus fez, falou, Fiat Lux. Tem a Fiat aí, né? Então, Fiat significa faça. Uma palavra, Fiat é uma palavra latim, é latim. Por exemplo, Fiat Lux. É latim isso. Tá? Faça-se a luz. E a luz se fez. Então, a partir da luz, tudo foi gerado. Então, é exatamente, ele vai dizer como as partículas da luz chegaram a formar o universo em apenas 3 minutos. Ou seja, formar prótons elétrons e depois vai ter a grande explosão e a expansão. Alright? Então, quem gosta de divulgação científica, né? Então, essa era a base em cima da teoria do Big Bang, da grande explosão, tá ok? Muito bom. Então, então vamos lá. Não me pergunta o que tinha antes, hein, sua cambada de safado sem vergonha. Por que o povo vai perguntar o que tinha antes? Porque as pessoas são tão... não sabem pensar. Se o T é igual a zero, significa que tudo começou aqui, não tem nada antes. Não existe tempo. Se não existe tempo antes, não existe nada. Aí, Laércio, que tamanho que era o universo quando ele começou? Aí você vai pensar no volume, né? É o que tinha fora. Também não tem, o V é zero. Eu tinha T igual a zero e V igual a zero. Era o início do nada. E do nada veio tudo. E tudo foi pra puta que te pariu. Depois voltou tudo pra... Né? O Big Crush. Depois nós vamos discutir isso. Hoje não. Bom, então vamos lá. Então nunca pergunta o que tem fora e não o que tem antes. Porque não existe antes. Tudo começou a partir de agora. Ok? Então se você fizer uma pergunta para o astrofísico antes, ele vai dar risada na sua cara. Não faça isso. Você vai mostrar sua burrice e sua ignorância espacial. Tá? Temporal e espacial. Muito bem, então, vamos supor que o universo começou numa big explosão. Uma puta explosão do caralho. Vamos dizer assim, né? Caralho, né? E aí, o universo vai expandindo. Ele vai expandindo um monte de bosta, aquela coisa, caco pra tudo quanto é lado. E esses cacos, com o passar do tempo, foi virando galáxia. Mas ainda continua indo embora. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma esfera em torno de um ponto comum, que seria, né, aonde o universo está chegando aqui. O importante, sabe o que acontece? Porque você nunca pode perguntar o que tem fora. Porque quando a gente calcula a expansão do universo, é o espaço-tempo que está sendo criado, expandindo. Então não tem o fora também, porque não tem o espaço-tempo lá. Nós estamos criando espaço-tempo à medida que o universo está expandindo. Essa é a teoria dos caras. Né? E a fronteira, essa coisa mais longe aqui, é o que nós estamos observando hoje, os objetos que estão nessa fronteira do universo, dessa esfera suposta, cujo raio tem 13, né, bilhões de anos-luz. Então isso significa que os objetos mais distantes, já medido e fotografado, começou a ser aquelas porcaria lá, aquela estrela de rabinho chamada quasar. Não tinha objeto mais distante. Então tudo bem coerente com a teoria, certo? Isso aí deve ser o início do universo. Os primeiros objetos a se formar a partir da grande explosão. Então esses objetos seriam tão compactos, mas ao mesmo tempo ultra mega energéticos, emitindo uma radiação para o espaço do tamanho de bilhões de sóis. Que à medida que ele fosse expandindo, estruturando, virariam estrelas, né? E o universo que a gente conhece. Os objetos que a gente conhece hoje. Mas aí que deu uma merda. A merda vem agora. Quando o James Webb foi fotografar objetos que está aqui, ó, ele encontrou, attention please, todo mundo, uma galáxia linda, maravilhosa, espiral, very, very beautiful. It is amazing. Incredible. Hã?
indescribable, right? Hã? O que isto significa? Significa que essa porra não devia estar aí. Como que você vai explicar, na fronteira do universo conhecido, de todas as nossas teorias, uma galáxia perfeitamente formada, que demoraria bilhões de anos para chegar numa condição dessa? Não é um quasar, é uma galáxia mesmo, bonita, espiral, tal, X. Pelo time. Então, alguma coisa está errada em tudo aquilo que nós teorizamos até agora sobre o Big Bang. E os físicos não conseguem explicar como que essa galáxia está naquele da distância, linda, bonita e formada, provavelmente com uma idade de bilhões de anos de idade para chegar nesse estágio. Ou as minhas medidas estavam erradas. Tem que rever. E eles não sabem aonde eles erraram. Tá? Então não pergunto para nós por quê, hein? Porque se os cientistas não sabem, very nice. Eu tenho que chegar com o ZT, sentar, fazer uma reunião, astrofísica, né? Chamar o Einstein lá que está no túmulo, chamar o Hubble que está no túmulo, chamar todo esse povo, ver, né? E aí, mano? Tocar umas ideias com esses caras agora. Reunião mediúnica, chamar os caras. Né? É claro que o Clarinzinho sabe tudo isso aí, os ETzinhos, meus amigos, né? Mexe em tudo. Mas o interessante é como que nós próprios começamos, através das nossas medições, ou seja, colocar em xeque ideias antigas. Foi exatamente o que o Nicolau Copérnico fez, né? Quando você observava os planetas, dava aquele movimento retrógrado, né? Isso não pode existir, isso é contra uma lei de movimento, tudo quanto é coisa. Aí que ele desloca tudo ao redor do Sol, né? Então aí fica tudo mais prático, mais entendível, mais compreensível. Mas a igreja não queria largar o osso, né? Da Terra ser o centro do universo. Então foi um problema sério. Então, esse é o enigma, tá, pessoal? O grande enigma, alright? Dos dias de hoje. Uma hora nós encontramos uma explicação. Você viu o Michio Kaku falando isso? Aquele japonês? Hã? Vocês conhecem o Michio Kaku, não conhecem? Michio Kaku é um astrofísico japonês, radicado nos Estados Unidos, né? Que ele é grande divulgador, né? Aparece na televisão toda hora, dando palestras, nos programas de History Channel, Discovery, né? Discutindo essas coisas interessantíssimas aí da astronomia, da astrofísica. Perfeito? Muito bueno. My darling. Então, na verdade, nós fazemos parte dessa expansão. Ele está perguntando, né? Você está tudo expandindo, né? Porque o mais longe é mais velho e o mais perto é mais novo, né? E tem galáxias mais bonitinhas e tal, né? Acontece o seguinte, quando o universo produtivo, vamos supor que você é um desses pontos. Nós estamos expandindo junto. Certo? Então as galáxias que estão perto de mim têm 13 bilhões de anos de idade também. Elas têm uma idade muito antiga. Certo? Ou seja, quanto mais longe eu olho, significa que a idade do universo, mas eu tenho essa idade também. Não é só aquele objeto que tem essa idade, eu tenho. Então, nós envelhecemos. Por isso que somos uma galáxia bonitinha, bem formada, com planetas, sóis, tá? E a galáxia vizinha que está perto de nós, ela também teve esse tempo para se formar. Entendeu ou não? Tá tentando, o cérebro tá saindo fumaça aí. Vocês não entendem? Presta atenção, tá tudo junto. Bum, ocorre a grande explosão. Alright? Para eu chegar a esse ponto aqui, ó, quanto tempo demorou para mim? Eu que tô aqui. 13.
Eu só sei que é 13 porque eu olhei aquele objeto distante e medi com o 13, senão eu não sabia quanto tempo e idade eu tinha. Por isso que eu descobri a minha idade. Né? Porque eu descobri quando eu nasci. E quando eu nasci é 13. Então tudo que está perto de mim aqui tem 13 bilhões. E já está formada bonitinha. Os objetos que estão longe de mim é que eu estou vendo o passado deles. A luz que ele emitiu há 13 bilhões de anos, ele emitiu uma imagem dele. Eu estou vendo uma imagem dele de 13 bilhões. Por isso que eu vejo o quasar, aquelas coisas que são núcleos de galáxias em formação, pode ser. Tá? Entendeu? Mas o que contraria é como que nessa distância a gente acha uma galáxia perfeitamente formada e é inexplicável. Pam, 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 pará, pam, pará. Então, não. Ele perguntou aqui se tem planeta só de matéria astral. Tem. Então responde então, porque eles estão em torno de estrelas. Vai todo mundo junto. Toda a matéria que existe no universo está em expansão. Toda. Não explora essa matéria escalar, escura e tal, entendeu? Vamos responder umas perguntinhas rápidas aqui. Professora descoberta JW de galáxia, James Webb de galáxia, JW, 4 vezes maior que a Via Láctea, mais de 11,5 bilhões de anos atrás, contendo estrelas ainda mais antigas, com cerca de 3 bilhões de anos, pode indicar o Big Crush? Não, não tem nada a ver com o Big Crush. Alright? Então, isso não tem nada a ver com o Big Crush. Essa foto não vai indicar Big Crush. Depois nós vamos falar sobre ela. Quando o James Webb vai fotografar civilização em outro planeta de uma maneira que não há dúvidas e colocar essa descoberta para todo o planeta? Nunca. Nunca. O James Webb não tem essa capacidade de fotografar um planeta e falar, tem inteligente, você vai fotografar a cara do ET, fotografar uma cidade. Não, não tem essa capacidade. O James Webb fotografou um planeta, presta atenção, essa é a coisa. Ele não fotografou o planeta, ele começou a medir uma curva de luz indireta. E ele percebeu que existe uma luz que veio, que eles acreditam que não é uma luz natural, nem refletida pelo Sol. Certo? Porque que luz que pode chegar de um planeta? Como você sabe que tem um planeta ali? Então, existe uma luz artificial sendo emitida de um planeta. Porque o planeta não emite luz, ele só reflete a luz do Sol. Tá? Então, eu tenho uma estrela aqui, eu tenho um planeta, pela reflexão dele eu consigo detectar ele. Vou até querer fotografar, mas não há capacidade de fotografação. Então eu meço que tipo de luz está vindo. Aí o que esse cara descobriu? Descobriu que tem uma luz vindo que não é gerada pela estrela, é como se fosse uma luz de cidade nossa aqui à noite que a gente está mandando para o espaço. Certo? Então isso chamou a atenção que poderia ser luz de uma civilização em estágio avançado de evolução. Mas tudo ainda é indireto, não dá para ter certeza que é. Certo? Vai que é de um planeta cuja superfície é incandescente. Por magma, tal, calor, sabe? Entendeu? Aí você confunde o meio de campo. Aí não é uma cidade luminosa, assim, magma na superfície, como o nosso planeta era na fase jovem, né? Todo incandescente. Professor, quando vamos ter alguma descoberta de vida detectada pelo James Webb que vai dar um salto de consciência em nossa civilização? Os ETs têm alguma coisa programada nesse sentido? Então, eu acho meio difícil. Todas as descobertas que o James Webb fizer, vai ser questionada. Então, não é uma coisa que o cara vai falar assim, puta que pariu, não tem jeito mesmo. É, porque você não vai fotografar um objeto. Vocês têm que entender que para descobrir Plutão, né, não tinha foto de Plutão até então. É muito distante estrelas. Ou você tem uma foto definida de um ponto que não emite luz, que reflete luz do Sol, que é uma luz muito fraca. Então a gente não, ninguém tem fotografia de um exoplaneta até hoje. Não existe foto de um exoplaneta. Todos os exoplanetas são detectáveis de forma indireta. Nós vamos ter uma palestra especial aqui também, nesse contexto de astrofísica que eu estou colocando para vocês, que é importante que vocês que gostam de ufologia, de ET, entenderem de astronomia e astrofísica, para não falar bobagem. Né? Então nós vamos ter uma sobre exoplanetas, como os telescópios modernos que estão no espaço detectam exoplanetas. Ok?
Professor, é possível o espírito ascensionar sendo um zero à esquerda no conhecimento da física, ensinada no ensino médio aqui na Terra? Não, você vai para um umbral. Portanto, comece a estudar desde já. Vocês têm que entender a máxima do ET Bilu. Busque conhecimento. Sem conhecimento você não vai para lugar nenhum, cara. Né? Sem conhecimento você vai ficar arrastando pedra nas costas aqui na Terra. Nadar da pedra, você vai ficar arrastando, né? Carregando pedra nas costas. Nem a roda você tinha inventado. Né, Banha? Tava arrastando mulher pelo cabelo até hoje. Lá nas cavernas. Capitão, caverna. Professor, pelas suas aulas que assisto referente à nova física, que o projeto Terra nos traz, eu entendo que não existiu somente um Big Bang, mas vários Big Bang de forma organizada. Faz sentido? Não. Não faz porra nenhuma de sentido, porque eu nunca falei isso para vocês. Eu nunca disse isso. Tá? O Big Crush é uma teoria que nenhum astrofísico tem certeza de que ele pode existir. Eu vou fazer uma palestra só sobre Big Crush aqui. Estou pegando todos esses temas polêmicos dentro da astronomia. Eu vou fazer uma palestra aqui para vocês inteira, para não ter dúvida, tá? Então nenhum ET veio falar, pô, você está entendendo? Você pega aí cara que canaliza ET, cara, os caras só ficam falando que tem ET mal não confederado. Pô, imagine se ele vai querer falar sobre coisa de bilhões de anos atrás. Os caras não entendem nem o que está acontecendo agora. Então a mente humana tem que ser treinada. Então nós astrofísicos, nós somos treinados para esse tipo de assunto. Certo? Nós somos treinados para medir, tirar medida. Hoje com a tecnologia, os computadores muito rápidos, os equipamentos muito mais precisos, faz com que a gente tenha respostas mais precisas das perguntas que tínhamos lá atrás. O Albert Einstein teorizou ondas gravitacionais. No meu livro, Cosmologia, tem lá, né, o capítulo chamado Ondas Gravitacionais. Isso eu escrevi meu livro em 82. Né? Então, somente há uns 4 anos atrás, que os astrofísicos detectaram ondas gravitacionais. Você está me entendendo? O tamanho do telescópio para detectar ondas gravitacionais, ele tem 20 km de comprimento. É um sistema para detectar a onda, tem um comprimento muito longo, entendeu? A onda gravitacional. É muito complicado detectar onda gravitacional. Por exemplo, eu ajudava o César Lattes na Unicamp, nas minhas horas vagas, a fazer medidas, né, das placas fotográficas que eram colocadas nas minas, lá nos Andes, a 400, 500, a 1000 metros de profundidade embaixo da Terra, para a gente detectar neutrino. Porque o neutrino é uma partícula que ele vem do espaço, nos raios cósmicos, atravessa a Terra e sai do outro lado, sem interagir. Então, a gente colocava filmes fotográficos numa seção dentro de caverna, porque ele vai amenizando sua energia quando passa pela Terra. Aí ele pode reagir com o emulsificante que a gente tinha no filme. Mas é raro. Às vezes você deixava anos uma placa lá para impregnar 2 ou 3 neutrinos, entendeu? Que ele passa e não reage. Às vezes ele dá uma reação, entendeu? Às vezes, com uma probabilidade muito baixa. Então a gente tinha que pegar aquele monte de placa que ia lá buscar lá nas cavernas no Peru, lá, trazia para cá e ficava olhando para o laboratório com o microscópio e tudo para ver se tinha uma interação neutrínica ali. É um saco, dá um puta de um trabalho que você não tem noção. Pesquisa científica, você fica anos em cima de uma coisa para depois não encontrar porra nenhuma, né? Dá uma dor no coração, cara. É uma puta perda de tempo. E às vezes você pode dar de cara com uma descoberta, né? Você está entendendo? Por isso que hoje, por exemplo, astrônomos que eu fiz no Brasil, porra, não tem o que fazer. Você vai competir com a equipe do James Webb, que tem equipamento sofisticado. Aqui não tem nem telescópio no Brasil, cara. No Brasil não tem um telescópio que preste. Ou seja, para fazer pesquisa mesmo avançada. Então o que a USP fez? A USP fez uma parceria com os telescópios do Chile, lá em Paranoá, lá no Atacama, certo?
10% a gente tinha que dar de dinheiro. Mas atrasaram o pagamento, nem conseguimos usar lá porque nós não pagamos o convênio. Esse negócio. É complicado. Você está entendendo? Nós tínhamos um convênio para usar o telescópio lá também, entendeu? Para fazer pesquisa avançada, o brasileiro. Mas a gente não tem essa condição. Não tem dinheiro para isso. Não. Complicado. Bom, eu quero que vocês entendam que na astrofísica, erro de 100% é coisa comum. Normal. Se vocês fizessem uma pesquisa, por exemplo, né, sobre a distância que era conhecida da galáxia de Andrômeda, como ela foi mudada ao longo do tempo. Certo? Porque como eles usavam variáveis cefeidas, e depois quando eles estudaram as variáveis cefeidas, havia que tinha várias classes de variáveis cefeidas, elas não eram todas iguais. Toda com a mesma potência luminosa, sabe? Então eles perceberam variações e essa potência era variada. Então, quando eles corrigiram aquela estrela que ele mediu lá em Andrômeda, aquela variável cefeida, não era a variável cefeida que eles acreditavam que era de uma potência menor. Então, nessa medida de erro, foi uma medida de erro de distância. Então eles já avaliaram isso e deu quase 80% de erro. Isso aí é a merda. Os nossos métodos são muito primitivos ainda, infelizmente. Embora é um must da astrofísica. É o que temos, é o que a gente tem, é o que der para nós. Né? Falou, se virem aí, maçada. Eu dou um zóio para vocês se viram com seu zóio aí. Mas eu acredito que o avanço que nós tivemos, entender galáxia, entender os movimentos, cara, tirou a gente da Idade das Trevas. Então a gente está pronto, a gente só precisa expandir o nosso universo para o lado espiritual. Entendeu? Por isso que é importante entender da astrofísica, todas essas coisas, tudo como o universo funciona. E agora os físicos têm que só expandir o seu universo para a matéria escura. A matéria escura que eles não identificam, não vão ter palestra só sobre isso aqui, viu? Matéria escura, energia escura. Vocês entenderem mesmo, não ficar falando bobagem aí. E a gente vai colocar essa matéria escura como essa matéria do plano astral que os físicos desconhecem e não sabem onde está. E não detectam, hein? Sabe? E não sabem do que é feita essa matéria. Você tem próton, elétron, nêutron. Se é só plasma, ninguém sabe o que é. Viu? Mas a gente espiritualista sabe que essa matéria é onde está tudo acontecendo. Toda a vida está acontecendo no universo, nessa parte escura. E é interessante que é escura porque os homens das trevas não enxergam. Né? É até interessante tudo isso. Então é isso. Namastê, amanhã a gente volta, hein? Namastê.